Olá a todos, é uma grande alegria poder estar com vocês, especialmente nesse período de Advento, nos preparando para festejar o Natal. Mas por que festejar o Natal? Não está na Bíblia que devemos festejar o Natal, isto é, celebrar o nascimento de Jesus. Está na Bíblia que devemos festejar a Páscoa, ou seja, lembrar a morte e a ressurreição de Jesus. E isto fazemos quando celebramos a Santa Ceia. Façam isto em memória de mim, ordenou Jesus naquela quinta-feira com seus discípulos ao instituir a Santa Ceia. Por que então festejar o Natal, o nascimento de Jesus? Queremos responder essa pergunta na mensagem que mais adiante vamos proferir e vamos fazer isso com o seguinte tema: preparem o caminho para Jesus passar e chegar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a presença do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém. Humildemente vamos chegar perante Deus e confessar os nossos pecados. Ó Deus misericordioso, humildemente chegamos à Tua presença para confessar os nossos pecados. Queremos fazer aquilo que João Batista disse no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar, arrependam-se dos seus pecados. E assim, ó Deus, nesse período de Advento, nos preparando para festejar o Natal, também queremos nos preparar para receber Cristo em todos os dias de nossa vida, também no dia quando Ele voltar para julgar os vivos e os mortos. Cremos, ó Deus, que Tu enviaste o Teu Filho, nasceu pobre numa manjedoura, mas veio rico com a Sua riqueza do perdão para nos dar vida e salvação. Arrependidos de todos os nossos pecados que nós cometemos, ó Deus, por pensamentos, palavras, ações e omissões, buscamos o Teu amor revelado em Jesus na cruz. Em nome dele pedimos perdão. Amém. Estimado irmão, estimada irmã, mais uma vez estamos no Advento, nos preparando assim para o Natal. Todos os dias podemos festejar o Natal arrependidos dos pecados, mas crendo firmemente no amor revelado em Cristo Jesus. Por isso, todos os nossos pecados
estão perdoados. Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Assim nós cremos e nos alegramos. Amém. Que todos os povos louvem a Deus com gritos de alegria. Cantem hinos de louvor a Ele. Ofereçam a Ele louvores gloriosos. Digam isto a Deus. Como são espantosas as coisas que fazes. O teu poder é tão grande que os teus inimigos ficam com medo e se curvam diante de ti. O mundo inteiro te adora e canta louvores a ti. Todos cantam hinos em tua honra. Venham e vejam o que Deus tem feito. Vejam com espanto as coisas que Ele tem feito em favor das pessoas. Ele mudou o mar em terra seca e os nossos antepassados atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos com o que Ele fez. Pelo seu poder, Ele governa para sempre e os seus olhos vigiam as nações. Que ninguém se revolte contra Deus. Que todas as nações louvem o nosso Deus. Que cantem hinos de louvor em voz alta. Ele nos tem mantido vivos e não nos tem deixado cair. Oh Deus, Tu nos puseste à prova. Como a prata é provada pelo fogo, assim nos provaste. Tu nos deixaste cair numa armadilha e colocaste cargas pesadas nas nossas costas. Deixaste que os nossos inimigos nos pisassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxeste para um lugar seguro. O texto do Antigo Testamento para este segundo domingo no Advento é o texto do profeta Malaquias, no capítulo 3, versículos 1 até a primeira parte do versículo 7, onde lemos: O Senhor Todo-Poderoso diz: Eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E o Senhor a quem vocês estão procurando vai chegar de repente ao seu templo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como fogo para nos purificar. Será como o sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim, eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que Ele exige. Então as ofertas trazidas pelo povo de Judá e pelos moradores de Jerusalém agradarão a Deus, como acontecia nos tempos passados. O Senhor Todo-Poderoso diz ao seu povo: Eu virei julgá-los. E darei sem demora o meu testemunho contra todos os que não me respeitam, isto é, os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falso, os que exploram os trabalhadores e os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que vivem com vocês. O Senhor diz: Eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como os seus antepassados, abandonaram as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A leitura do Santo Evangelho para o dia de hoje está conforme Lucas, no capítulo 3, dos versículos 1 a 20,
onde está escrito: Fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, Herodes governava a Galiléia, o seu irmão Filipe governava a região da Itureia e Traconites, e Lisânias era o governador de Abilene, e Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João, filho de Zacarias. E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem: Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro: Alguém está gritando no deserto: Preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados e as estradas esburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. As multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele. Ele dizia a todos: Ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: Nós somos descendentes de Abraão. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Então o povo perguntava: O que devemos fazer? Ele respondia: Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegaram para serem batizados e perguntaram a João: Mestre, o que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda, respondeu João. Alguns soldados também perguntavam: E nós, o que devemos fazer? E João respondia: Não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas, e se contentem com o salário que recebem. As esperanças do povo começaram a aumentar, e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos: Eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu e não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo e apelava a eles para que mudassem de vida. Mas falou contra o governador Herodes, porque ele havia casado com Herodias, a esposa do irmão do próprio Herodes, e também porque ele tinha feito muitas outras coisas más. Então Herodes fez uma coisa ainda pior: mandou pôr João na cadeia. Palavras do Senhor.
Não está na Bíblia que devemos festejar o Natal, o nascimento de Jesus. Mas então, por que esta festa é tão valorizada na igreja? A igreja vive de muitas tradições e são boas na medida que nos ajudam nos objetivos da igreja, conforme ordenados por Deus. As tradições na igreja são costumes, coisas que não estão ordenadas na Bíblia. A palavra tradição vem do latim e significa entregar, levar adiante, passar para os outros. Daí também vem a palavra tradução, que significa levar adiante o que está dito numa língua que não se entende. Daí também vem a palavra traição, que significa não levar adiante o que está na sua origem. Sendo o Natal uma tradição para lembrar a salvação que Deus entregou ao mundo através do nascimento de Jesus, então percebemos a importância desta festa cristã. O grande perigo é a tradição do Natal ficar apenas no simples momento de uma tradição, ou seja, de não traduzir, de não levar adiante seu objetivo. Isto é uma traição. Infelizmente, é o que acontece bastante e não precisamos explicar as razões. O Natal, bem sabemos, se transformou num fabuloso comércio e muitos símbolos natalinos estão bem longe do entendimento popular sobre o que é o Natal. Se isso fosse um problema apenas do mundo descrente, até podemos entender. A gravidade é quando os próprios cristãos e a igreja seguem por este caminho. Para não cair na pura e simples tradição, a igreja tem o Advento. Enquanto o Natal é um costume que começou no IV século, o Advento é um tempo da igreja que começou a ser lembrado no VI século, uma preparação para o Natal cristão. Um dos grandes personagens bíblicos sempre lembrado neste período de Advento é João Batista. E por uma razão bem simples, a missão dele foi preparar as pessoas para a chegada de Jesus. Ele tinha a mesma idade de Jesus, isto é, uns 30 anos, quando apareceu no deserto e começou a pregar: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está chegando. É importante dizer aqui, assim como a chegada de Jesus foi profetizada nas páginas do Antigo Testamento, também a chegada e a obra de João Batista. Por exemplo, hoje no culto ouvimos pelo profeta Malaquias as seguintes palavras a respeito de João Batista: o Senhor Todo-Poderoso diz: eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. Malaquias viveu uns 400 anos antes de Jesus. Agora, quem também falou a respeito de João Batista foi o profeta Isaías, que viveu uns 550 anos antes de Jesus. Nós ouvimos no Evangelho de Lucas a profecia de Isaías: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para Ele. Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados, e as estradas esburacadas serão consertadas. Este alguém que está gritando no deserto é João Batista. Ele vai preparar um caminho para o Senhor, isto é, para Jesus. Mas pode surgir a pergunta: o que significa preparar um caminho para Jesus? O que significa abrir estradas, aterrar vales, aplanar morros, consertar estradas esburacadas? Evidentemente, é uma figura de linguagem, lembrando a dificuldade das pessoas daquele tempo que viviam no meio das montanhas, de subir e descer a pé ou de carroça, de cavalo, por trilhas e picadas. Algo parecido com as dificuldades de nossos avós que subiam a serra
naqueles tempos sem estradas asfaltadas, como nós temos hoje. Hoje, quem sabe, os profetas usariam uma linguagem parecida com esta: abram passagens para Jesus passar no meio do congestionamento das ruas repletas de veículos. Quem sabe até falando de sirenes das ambulâncias quando pede passagem. Podemos então dizer que João Batista é o caminho para Jesus, assim como Jesus é o caminho para o céu. Evidentemente que estamos falando da mensagem de João Batista: arrependam-se dos seus pecados. Portanto, Natal sem João Batista não existe. Natal sem Advento é vazio e sem sentido. O que eu quero dizer é o seguinte: festejar o nascimento de Jesus sem reconhecer os pecados é parecido como lembrar a morte de Jesus na Santa Ceia, sem o devido preparo. Preparo este que começa com o arrependimento. É isso que João Batista insiste no deserto: arrependam-se, preparem o caminho para o Senhor passar. É nesse sentido também as palavras do hino 11 do Inário Luterano: escutai a voz que clama no deserto e na amplidão, anunciando aos penitentes, aos arrependidos, a graciosa salvação. Do Senhor a voz ouvi e um caminho a ele abri. Vales, montes reverentes, recebei-o muito contentes. Preparar uma estrada no meio das montanhas e vales não é uma coisa muito fácil. A gente fica admirado com as estradas entre as montanhas, as imensas pontes sobre rios, vales, os morros aplanados e cortados, os túneis até debaixo de mares, como por exemplo o túnel que liga a França com a Inglaterra no Canal da Mancha, um túnel de 50 quilômetros debaixo do mar. Não há dúvida de que a engenharia humana é fantástica, assombrosa, especialmente nesses tempos da tecnologia. E a estrada para Jesus passar? Quem é o construtor desta engenharia? Aqui é preciso lembrar que a capacidade humana não tem nenhum valor, nenhuma condição nesta ligação da terra para o céu. Essa estrada que leva até o céu não é uma obra humana, é um caminho aberto de cima para baixo, de Deus para nós. Foi Jesus mesmo quem disse, vocês estão lembrados, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E esse Jesus, bem sabemos, foi Ele que desceu do céu. É o próprio Deus encarnado e foi Ele que construiu esta ponte, essa estrada, este túnel. Mas então, se é assim, por que João Batista diz na sua pregação: façam coisas que mostram que vocês se arrependeram dos seus pecados? Ou na versão do Almeida, produzam frutos dignos de arrependimento? Então quer dizer que podemos fazer coisas que nos levam a Deus? Podemos produzir frutos que mostram que estamos arrependidos? Na verdade, podemos, mas quando estamos arrependidos. Mas também isso é uma graça, um poder que vem de Deus. Vale aqui dizer que a palavra arrepender-se no original grego vem de duas palavras: mudar de caminho, mudar de direção. Arrepender-se é fazer um retorno, ir na direção contrária. É isto que acontece na vida de alguém que se tornou um seguidor de Jesus, através da fé que o Espírito Santo colocou no coração dele. Portanto, fazer coisas que mostram que a pessoa está arrependida, na verdade, é seguir no caminho das boas obras, é ser um cristão, é viver a fé, é amar a Deus e amar o próximo. E isto também é obra de Deus. A única coisa que podemos fazer, e isto vem de nós,
é andar na contramão de Deus, o que provoca, é claro, acidentes e tragédias. Foi isto que fizeram os fariseus e saduceus no tempo de João Batista. João Batista está falando para eles, os fariseus e saduceus, os líderes religiosos de Israel, que tinham transformado a religião numa coisa vazia e sem sentido. Mais tarde, o próprio Jesus chama estas pessoas de hipócritas, túmulos caiados, bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Vejam as palavras duras de João Batista. Ninhada de cobras venenosas. Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostram que vocês se arrependeram de seus pecados. E não digam uns aos outros, nós somos descendentes de Abraão. Eles acreditavam que pelo fato de serem descendentes de Abraão, o céu estava garantido a eles. A consequência disto foi a arrogância deles, o seu orgulho preconceituoso com outros povos. Ou seja, eles se achavam as melhores pessoas do mundo, na ideia de que eles tinham sido escolhidos por Deus. João Batista então lhes diz: eu afirmo que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. Pensando bem, isso não é diferente hoje, quando o grande perigo é transformar a religião, a igreja e as coisas da igreja num ritual só por fora, sem o verdadeiro arrependimento e a fé. E o pior mesmo é também acreditar que, pelo fato de eu ser uma pessoa da igreja, de ser chamado de cristão, de luterano, com este meu nome e no rol dos membros da igreja, que isto me garante um lugarzinho no céu. O que isto me faz, então, também uma pessoa melhor do que as outras pessoas. É claro, bem sabemos da importância da igreja na vida cristã. Mas daí vem aquilo que falamos no início sobre tradição. A tradição precisa trazer. E na igreja a tradição precisa trazer Cristo até o coração, até a vida, até as obras de amor, os frutos do arrependimento. Sem dúvida, as palavras de João Batista precisam ser levadas a sério por todos nós. Não só agora, nesta época, quando estamos nos preparando para festejar o Natal. E ainda bem que estamos ouvindo o que este profeta está dizendo. Igual àqueles sinais de trânsito que orientam, que indicam os perigos e que até às vezes nos multam quando não seguimos as normas de trânsito. Todos nós cristãos temos as nossas fraquezas, pecados, desobediências, falta de amor, falta de arrependimento. Mas daí vem o perdão que temos em Cristo Jesus e o poder para uma nova vida. Para concluir minha reflexão, eu faço a oração que Paulo fez em favor dos cristãos da igreja de Filipos. Ele escreve assim, conforme lemos aqui em Filipenses, no capítulo 1. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Amém.
Vamos chegar perante Deus e orar. Senhor, nosso amado Deus, Pai de nosso Salvador, Deus único e verdadeiro, juntamente com o Espírito Santo, estamos felizes por podermos fazer esta oração e chegar à Tua presença com o nosso coração agradecido pelo Teu grande amor, por tudo o que fizeste por nós. Tu abriste um caminho até nós, graças ao Teu amor e compaixão. Nada merecemos de Ti, bem sabemos, mas cremos que Jesus é o nosso Salvador e por isso fazemos esta oração e rendemos este culto a Ti, cheios de confiança em Ti e de alegria. Mais uma vez vamos festejar o Natal e por isso Te louvamos pelo Advento. Te agradecemos porque Tu nos fazes ouvir a voz do mensageiro que clama no deserto deste mundo cheio de escuridão. Arrependam-se dos seus pecados e preparem o caminho para Jesus passar. Queremos sempre ouvir a voz de João Batista, isto é, olhar para os nossos pecados, perceber nossas imperfeições e fraquezas, sentir tristeza e assim, ó Deus, receber o Teu perdão. Pedimos, ó Deus, cheio de misericórdia, continues sempre enviando os Teus mensageiros até nós, até a Tua igreja e a todas as pessoas neste mundo cheio de trevas e maldades. Continues nos oferecendo o Teu perdão para podermos ser lavados dos pecados e viver uma vida repleta de frutos do Espírito Santo. Por isto, ó Deus gracioso, queremos Te louvar sempre, em todos os momentos de nossa vida, e assim seguir o caminho que João Batista trilhou. Ele preparou o caminho para Jesus passar. Ele pregou o arrependimento e o perdão. Dá-nos a mesma determinação, amor e coragem para que possamos abrir estradas, ruas, caminhos na vida de tanta gente ao nosso lado que precisam que Jesus entre no coração deles e tenham o verdadeiro e feliz Natal. E assim, ó Deus, abençoa nosso Advento, não apenas para termos um feliz Natal, mas para sempre estarmos preparados para a vinda de Jesus. Abençoa, ó gracioso Deus, a Tua igreja entre nós, com pastores e membros fiéis a Ti. Abençoa nossos lares, famílias, sociedade, país. Abençoa o mundo inteiro com o Teu Natal, para mais e mais pessoas Te louvarem, ó Deus santo e bendito. Por isso dizemos, hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.